Graça e paz, meu amado, que as mãos do eterno e soberano Deus estejam sobre você e sua família. Convido você nesse momento a fazermos uma oração. Vamos fechar os nossos olhos? Ó Deus, diante da Tua presença nos colocamos mais uma vez nesse dia para suplicar ao Senhor, ó Deus, a Tua graça e a Tua misericórdia. Clamarmos a Deus o Teu perdão dos pecados que cometemos por palavras, pensamentos e obras. Suplicar também, ó Deus, a Tua graça que é derramada, Senhor, sobre nós, graça essa, Pai, favor imerecido, porque reconhecemos que não temos nada a oferecer ao Senhor, nem nós, nem a nossa família, mas o Senhor, pelo Teu amor e misericórdia, tem derramado sobre nós as Tuas bênçãos. Continue assim, ó Deus, é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 113. Salmo de número 113. Faremos a leitura de todo o Salmo. Diz assim: Aleluia, louvai servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, do nascimento do sol até o ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Vamos passar agora para os nossos cânticos espirituais. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que Deus.
se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa, o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és
voltamos, meus queridos irmãos. Convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia, junto comigo, na carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 3 a 5. Depois nós estaremos lendo o capítulo 3, verso 14 e 15. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 3 a 5. Diz assim: Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Agora, capítulo 3, versos 14 e 15, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Vamos orar? Feche os teus olhos. Eu sei que você não está assistindo esse vídeo à toa, você tem um propósito diante de Deus. Coloque diante dele agora. Eterno e soberano Deus, mais uma vez diante da tua presença nos colocamos. Pedimos a Deus agora a iluminação do teu Espírito na transmissão da tua palavra para aquele que nos ouve, para aqueles que nos assistem. Pedimos também a Deus que o teu mesmo Espírito, Senhor, converta agora os corações, transforme vidas agora, Pai. Vá de encontro, Senhor, àquela família que se encontra, ó Pai, necessitada, carente, precisando, ó Deus, de ouvir a tua palavra. Senhor, usa-nos conforme o teu querer, conforme a tua vontade, é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, hoje pela manhã nós tratamos a respeito do Dia das Mães, falamos a respeito da mãe, do eterno dom de ser mãe, um dom que vem do Senhor, mas nós também não podemos esquecer que nós estamos no mês de maio, o mês da família. E então eu queria, junto com você, tratar a respeito família, a respeito de família. Hoje nós vamos visitar uma família da igreja primitiva. Vamos ver como essa família abençoou de forma ímpar a igreja do primeiro século. Estou me referindo, lógico, à família de Timóteo. E esse é o tema do nosso sermão, a família de Timóteo. Queridos, se há uma família que deve servir de exemplo para nós, sem dúvida, é a família de Timóteo. Nossa igreja, ela será uma igreja mais forte se cada família se apropriar dos exemplos de vida e do comportamento, de atitudes presentes nessa família. Timóteo era de uma família de mulheres piedosas, como nós acabamos de ler. Sua mãe, Eunice, sua avó, Lóide, como narra o próprio apóstolo Paulo, são mulheres piedosas, crentes em Deus. Seu pai, por sua vez, não sabemos o nome, sabemos que era gentio. Paulo, ele encontrou em Listra o Timóteo, e como ele nos narra em Atos 16:1, dizendo o seguinte: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Assim nos narra Lucas o encontro de Paulo com Timóteo. Mas o que essa família, então, tem para nos oferecer? Nos dias a qual vivemos, nos momentos a qual nós enfrentamos,
nas situações diversas que nós vemos famílias e famílias passando, principalmente famílias cristãs, famílias que estão ali na igreja servindo ao Senhor, mas que também estão enfrentando dificuldades. Nessa noite, eu quero trazer para você essa palavra. Primeiro, famílias fortes. Vamos falar? Famílias fortes transmitem o legado da fé às gerações vindouras. Diz o texto em 2 Timóteo 1,5, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Paulo tinha convicção que Timóteo herdou essa fé de sua mãe e de sua avó. O pai de Timóteo, como nós já afirmamos, era um gentil, provavelmente não convertido, mas o trabalho de Lóide e de Eunice suplantaram este fator. O legado da fé foi passado ao coração do jovem Timóteo. Muitas vezes, nós vivemos hoje em situações de famílias a qual o pai não é evangélico ou a mãe não é evangélico, um dos dois ali, e encontra-se então dificuldades, obstáculos, muitas vezes colocados por nós mesmos, no ensino, na educação. Eu não vou fazer isso porque eu vou contrariar o meu esposo. Eu não vou ensinar isso ao meu filho porque eu vou contrariar a minha esposa. Mas, queridos, nós vemos que essas duas mulheres não olharam para isso, mas ensinaram o seu filho o temor do Senhor. Ensinaram ao seu filho servir ao Senhor. Queridos, filhos precisam, para serem crentes de verdade, ver o exemplo de fé. Ver o seu exemplo de fé, meu irmão, minha irmã. Um exemplo de vida cristã, a vida dos seus pais, a vida dos seus avós. Os filhos precisam disso. Sabemos que as crianças, elas aprendem muito na observação dos mais velhos, principalmente daqueles que estão ali com eles todo o tempo, que é a família. Agora eu quero te dizer uma coisa, não adianta viver uma falsa piedade na igreja, nos dias de culto, ou seja, aos domingos, se no dia a dia, na vida familiar, essa piedade desaparece. Se ela não for observada no dia a dia, não adianta uma piedade falsa só aos domingos. Pais, mães, avós, avós, seus filhos e netos, eles estão te observando meticulosamente. Não pense você que eles não te observam, eles te observam sim. Eles reparam sim nos seus atos. Eles observam como você é, dentro da igreja, fora da igreja, em casa, no convívio. Eles estão olhando para vocês e tirando as suas próprias conclusões no que tange a veracidade da sua fé, da vida cristã que estão vivendo. E é em cima disso que eles baseiam a vida deles, que eles vão seguir a vida deles. Eles estão observando o seu modo de agir, a sua conduta diária. Por isso, família, vivam uma vida que sirva de exemplo de fé para seus filhos, para seus netos, e assim estão juntando ou ajudando no fortalecimento da Igreja de Cristo. Mas isso quer dizer que o meu filho vai ser, ou a minha filha, ou o meu neto, ou a minha neta, vai ser aquilo que eu sou hoje? Não. Pode ser que não. Se não for da vontade de Deus, pode ser que não. Mas a sua parte você está fazendo. A sua parte você está ensinando. O seu exemplo você está deixando, como nos diz a Escritura. E ainda que seja velho, não se esquecerá dele. Ou seja, não vai se esquecer daquilo que ele aprendeu, não vai esquecer daquilo que foi ensinado. Pense nisso. Veja isso.
Você é um exemplo para os seus filhos e para os seus netos. Segundo, famílias fortes consagram seus filhos à causa do reino. Atos 16:3 nos afirma que Paulo quis que este fosse com ele. E tomando, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naquele lugar, porque todos ali sabiam que seu pai era grego. Quando Paulo passou novamente por Derbe e Listra, 5 anos depois da sua viagem, encontrou este jovem e viu nele um grande potencial, um grande companheiro em suas viagens missionárias. Quando nós lemos as cartas que Paulo escreve a Timóteo, nós podemos ver o quanto Deus estava preparando-o para uma missão importantíssima na igreja do primeiro século. Aqui, então, encontramos uma lição preciosa para as famílias de hoje. Querido, nossos filhos não são nossos. É isso mesmo, os nossos filhos não são nossos, são heranças de Deus. Então, se são de Deus, então o que nós devemos fazer? Nós devemos querer que Ele os use de acordo com o seu santo propósito. Hoje, infelizmente, o que vemos são famílias que não estão se preocupando muito com isso. Que os seus filhos sigam os propósitos de Deus, que os seus filhos caminhem nos propósitos de Deus, que os seus filhos andem nos caminhos do Senhor. Um terceiro ponto que nós podemos tirar dessa passagem é que famílias fortes transformam os seus lares em lugares de aprendizado das Sagradas Escrituras. 2 Timóteo 3, 14 e 15 nos diz que tu, porém, permanece naquilo que aprendeste desde que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Grave bem, desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras. Queridos, o legado da fé ali é transmitido não somente pelo exemplo da fé não fingida de sua mãe e de sua avó, mas também através de um estudo diligente das Escrituras no seu lar. Queridos, quero compartilhar com você agora. Infelizmente, algumas famílias não chamam os seus filhos para estudarem juntos, para ter essa comunhão na palavra do Senhor. Nossa igreja está passando aí estudos semanais, estudos aos domingos, cultos à noite. Esperamos que todas as famílias estejam reunidas estudando, que todas as famílias estejam juntas estudando. Se porventura ainda não tem, chame o seu filho, não deixe ele fora, não deixe ele longe desse estudo. Acrescente ele, coloque ele nas mãos do Senhor. Como uma boa família judaica, mesmo que o pai tenha sido gentil, o ensino das Escrituras, ou seja, o Velho Testamento ali, foi algo prioritário na vida da família de Timóteo. E assim tem que ser na nossa. Somos cristãos. Nós, nossos filhos, nossos netos, têm que conhecer a palavra de Deus. Eles têm que saber, conhecer o Deus a qual eles servem. Um exemplo, muitos anos mais tarde, esse exemplo de ensinar os filhos foi seguido por Susanna Wesley, mãe dos irmãos John e de Charles Wesley, fundadores aí da Igreja Metodista e dos seus 17 irmãos. Você está fazendo isso? Você está introduzindo os seus filhos, os seus netos, no conhecimento das Escrituras? Quarto ponto que nós podemos tirar. Famílias fortes ensinam cada membro a ser uma testemunha fiel da fé em Cristo.
Queridos, esse também é de suma importância. Sermos testemunha fiel da fé em Cristo. Em Atos 16:2, Lucas narra aqui, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Ou seja, Paulo só recrutou o jovem Timóteo porque os irmãos ali davam bom testemunho dele. Imagina se o testemunho de Timóteo fosse um testemunho de uma pessoa que vivesse de maneira errada, de maneira errônea, tivesse nome de cristão, mas não tivesse um testemunho diante ali da sociedade. O que seria dele? Aqui encontramos então uma verdade. As pessoas que estão ao nosso redor estão a nos observar, estão, irmãos, a olhar o que nós fazemos. Queira ou não, você está sendo observado. Seus amigos, seus colegas de escola, de universidade, de trabalho, seus vizinhos, seus parentes não crentes, estão com os olhos voltados para a sua vida. Nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas palavras, elas são observadas, vigiadas, copiadas. Devemos ter um bom ou boas testemunhas, sermos bons testemunhos, como esposo, como esposa, como servos de Deus, como avós, que procuram e que professam a fé cristã. Filhos também, filhos cristãos. Ou seja, a família forte, ela tem que dar testemunho de cristão. Não só, como nós já falamos, aos domingos, mas um viver diário, uma vida com Deus, uma vida de intimidade com o Senhor. Se as pessoas ao nosso redor virem em nós um bom testemunho da fé em Cristo, estaremos dando uma grande contribuição para a Igreja de Cristo hoje e para o seu crescimento. A melhor maneira, então, irmãos, de influenciarmos o mundo com a mensagem do Evangelho é sermos diferentes. Essa visão de que nós temos que ser iguais é errada. Eu me faço igual para ganhar. Isso é errado. Isso não provém de Deus. Ele nos chamou para sermos diferentes, seguindo, acima de tudo, os ensinamentos de Jesus. Eu tenho que pautar a minha vida nos ensinamentos de Cristo. O que passar disso não provém dele. Eu tenho que seguir aquilo que está registrado nos Evangelhos, especialmente ali no Sermão do Monte. Observe bem o que narra ali o Senhor. Para concluirmos, que nossas casas, nossas famílias sejam fábricas de Timóteos. Verdade, que as nossas casas e as nossas famílias sejam fábricas de Timóteos. Que nossas famílias cumpram o papel a qual eles foram chamados, em transmitir o legado da fé, consagrando os filhos para servirem ao Senhor. Que sejam centros de aprendizagem das Escrituras e que cada momento, ou que cada vida, cada membro dê um testemunho vivo do poder do Evangelho. Assim, teremos igrejas cada vez mais fortes e saudáveis. Amém. Vamos orar? Feche os teus olhos. Deus eterno, soberano e santo, diante do Senhor nós te agradecemos por esse momento, Senhor, pela tua palavra, que a tua graça e a tua misericórdia agora, Senhor, segundo o teu querer, alcance os corações das famílias que nos ouvem e nos assistem, Senhor. Pai, toma nas tuas mãos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus.
Amém. Queridos, muito obrigado. Continue nos abençoando com a sua presença, nos assistindo. Temos os nossos estudos semanais, como nós já falamos. Se você conhece alguém ali da Igreja Presbiteriana Betel, em Nova Rosa da Penha 1, se você quer acompanhar esses estudos semanais, entre em contato, peça para colocar o seu telefone, nós estaremos colocando o seu telefone, estaremos enviando também via WhatsApp esses estudos para você. Amém? Feche os teus olhos mais uma vez, vamos nos despedir. E que o grande amor de Deus o Pai, a graça salvadora do teu Filho Jesus Cristo, as ternas e doces consolações do teu Santo Espírito estejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus.